Olá, pessoal, estamos começando o nosso último bloco de hoje, né? Esse bloco a gente vai falar aqui sobre a situação da carteira extemporânea. Quero trazer aqui uma situação que aconteceu em um curso presencial que eu fiz em São Paulo. Não era o tema do curso, o curso, salvo engano, era um curso de revisões. E aí, não sei por que, chegamos no assunto da carteira de trabalho, né? E quando eu falo de carteira de trabalho, eu sempre comento esses pontos que eu falei aqui para vocês. E sempre falo, gente, tomem muito cuidado com a carteira esquentada, né? Porque a gente sabe que antigamente, lá na década de 60, nós tínhamos muitas situações em que o segurado ele forjava vínculos na carteira de trabalho, porque se ele fosse parado por alguém lá da ditadura militar, ele teria como comprovar que ele trabalhava, que ele não era um vagabundo, né? Que esse era o medo deles. Então, às vezes o cara estava numa situação de desemprego, ele forjava um vínculo ali naquela carteira, né? E às vezes esse vínculo não está no CNI, gente, não é porque a empresa não pagou, não. Às vezes é simplesmente porque aquele vínculo nunca existiu. Então, a gente precisa, no momento da entrevista, quando a gente observa que tem um vínculo que não está no CNIS, perguntar para o nosso cliente, vem cá, olha só, você realmente trabalhou nessa empresa aqui, né, para que a gente saiba se trata-se de um vínculo que foi forjado ou não, né? Um ponto importante da gente olhar nessas carteiras de trabalho, principalmente mais antigas, é olhar a condição da carteira, né? Se a carteira está muito inteirinha, já não me cheira muito bem, né? Principalmente para carteiras que têm vínculos dessa época, 60, 70, até iniciozinho de 80, porque como as pessoas costumavam sair com a carteira de trabalho na bolsa, esse é um documento bem surrado, né? Porque é a marca da dobra de quando senta, molha. Então, assim, são documentos geralmente bem surrados. Então, quando a carteira não vem assim, isso já traz ali uma situação de estranheza, né? Às vezes, teve um caso que veio na consultoria, que a menina, né, trouxe uma carteira de trabalho, a carteira de trabalho com uma aparência relativamente nova, com um monte de vínculo lá de trás e nenhum deles estava no CNIS. Falei, meu amor, calma, pera lá, isso aqui tem alguma coisa estranha. Chama esse teu cliente aí, era uma colega que estava iniciando, né? Eu falei, marca aí um meet com esse teu cliente, porque eu quero conversar com ele, porque eu acho que ele tá te enganando, né? Acho que essa carteira aqui nunca existiu, não. Acho que esses vínculos aqui não existem, né? E aí a gente pressionando lá o segurado, pressionando o segurado, ele acabou abrindo realmente que aqueles vínculos não existiam. Então, assim, é complicado, né? A gente precisa ficar atento, assim, com esse tipo de situação. Outra dica para vocês com relação à carteira, tonalidade da caneta. Se você tem um vínculo que foi registrado em 70 e outro registrado em 2010, vocês vão de concordar comigo que a tonalidade da caneta vai estar diferente. Mesmo que tenha sido usada a mesma caneta. Por quê? Porque esse vínculo mais velho, com o tempo, ele vai desbotando, mesmo que um pouco, né? Então, assim, outro ponto de atenção. Caligrafia. Você vê que a letra é igual, outro ponto de atenção. E aí eu estava mencionando algumas situações dessa, em que eu fui aprendendo ali na minha vida prática, que me ajudaram para poder identificar eventuais fraudes e sair de situações, né, onde a gente ia entrar meio que de gaiato, né? O cliente estava tentando fraudar a previdência e a gente ia entrar lá na história sem saber. E aí, nesse curso em São Paulo, teve uma aluna, uma senhorinha, levantou a mão assim. Eu falei, pode falar. Ela, eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Eu falei, conte que a gente adora história. E aí ela veio dizer que ela recebeu uma intimação para que ela comparecesse. Eu não lembro se na Polícia Federal ou se foi na promotoria, porque ela falou que tinha falado com o promotor. Então não lembro se foi na promotoria ou se foi na Polícia Federal, né? E aí ela chegou lá sem entender muito bem por que ela tinha sido chamada e, pasmem, ela tinha feito o requerimento da concessão de uma aposentadoria para um cliente. Esse cliente tinha vindo de um outro escritório, né? Lá no escritório não concedeu, o cliente então foi para ela.
e ela fez a solicitação daquele pedido para esse cliente. O servidor, analisando esses pontos que eu mencionei para vocês, identificou uma possível fraude naquela carteira, tá? Então, acionou a Polícia Federal, acionou a AGU, para que fosse investigada fraude ali naquela carteira de trabalho, ok? E aí ela estava sendo chamada porque ela era advogada do processo, né? Para ela se explicar, porque foi constatado que, de fato, havia uma fraude naquela carteira, naquele documento. E aí ela falou que ela ficou lá nervosa, sem saber o que falar, porque ela não estava ciente desse fato, né, da existência dessa fraude. Ela nunca tinha ouvido falar sobre esses detalhezinhos que a gente precisa ficar atenta numa carteira. E aí ela falou que não sabia, né, que não tinha ciência, coisa e tal, e o cliente dela foi chamado lá também. No final da história, o que o cliente falou? Exonerou ela, falou que ela não tinha nada a ver, que ele foi lá, levou a carteira, que ela não sabia que existia uma fraude naquela carteira. Mas, segundo o cliente, a culpada era a advogada anterior, que é a advogada anterior que teria forjado aquele vínculo, né? O que a gente não sabe é se a advogada anterior tinha forjado o vínculo mesmo ou não, né? Porque às vezes a outra advogada também não tinha forjado, gente. Às vezes a outra advogada até descobriu a fraude, por isso que chutou lá o cliente, né? Deu o chute lá no cliente e ele foi parar nessa colega que estava assistindo lá o curso nesse dia. Então, assim, não dá pra gente saber. Vocês acham que o cliente vai assumir a culpa? De que ele que colocou aquilo ali de forma equivocada? É claro que não, né? Jogou a culpa lá na outra colega e a colega estava segundo a senhora que estava no curso, né? Foi dado prosseguimento no processo, né? Chegou a ser indiciada, enfim. Então, assim, é complicado, né? A gente precisa ficar muito atento a isso. Então, pelo amor de Deus, folha solta, não tenta dar jeitinho para parecer que a folha não tá solta, tá? A gente fica com pena, às vezes, do cliente, eu sei, poxa, não tem outro documento de prova, mas a verdade gente, que a gente não pode ter pena de cliente, não. Porque cliente não tem pena da gente. Cliente não tem pena da gente. Então, não tenham pena do cliente de vocês. Você está ali para comprovar o direito dele. E você faz essa comprovação de direito através de prova. Se ele não tem prova, por mais que você tenha pena daquele cliente, você não tem o que fazer. Então, não dê jeitinho, tá? Digitalização da carteira, folha aberta, ok? Com relação a essa questão de extemporânea, a carteira extemporânea, ela não é, então, validada para fins de prova, né? A gente só tem a possibilidade de validar as carteiras de trabalho contemporânea para fins de prova. Priscila, o que é uma carteira extemporânea? O que é uma carteira contemporânea? Vou até colocar aqui, eu ia montar a planilha com vocês, mas vamos pegar ela aqui já montada para ficar mais rápido. Vamos imaginar que você tem uma carteira de trabalho, tá? Carteira 1, carteira 2, carteira 3. 3 carteiras de trabalho, tá? Todas as carteiras de trabalho foram emitidas nessa data, 1º de janeiro de 2000, tá? Nessa primeira carteira de trabalho, o primeiro vínculo aqui registrado se inicia em março de 98 e finaliza em fevereiro de 99. Se inicia em março de 98, finaliza em fevereiro de 99. Pergunta: como é que pode ter esse vínculo registrado nessa carteira de trabalho se essa carteira de trabalho só foi emitida no ano 2000? Tanto a data de entrada quanto a data fim desse vínculo são anteriores à emissão dessa carteira. Isso indica que essa é uma carteira extemporânea e essa carteira, esse vínculo não é aceito, essa carteira não é aceita para fazer a comprovação desse vínculo, tá? Eu sei, né, que já atuei durante muito tempo, eu sei que na realidade fática acontece do cliente ter perdido a carteira de trabalho, ter tirado uma carteira de trabalho nova, ter voltado na empresa e pedido para a empresa refazer o registro. Eu sei que isso acontece, ok? Mas, infelizmente, a administração não aceita a carteira de trabalho nessa documentação como prova, ok?
Temos outras duas situações aqui. Situação 2. Vínculo começou no ano 2000, terminou em janeiro de 2005, ok? Essa carteira está de acordo com tudo que a gente viu lá. Está com foto, está com os dados preenchidos, está em ordem cronológica, está toda linda, bela e faceira, não tem rasura. Essa carteira vai servir para comprovar esse vínculo? Vai. Observem que ela emitiu a carteira em janeiro, começou a trabalhar em março. Problema nenhum. Se a carteira está com foto, tem a parte da filiação preenchidinha, não tem folha solta, está em ordem cronológica, não tem rasura, problema nenhum. Essa carteira será válida para provar esse vínculo aqui, ok? Do caso 2. Vamos para a terceira carteira de trabalho, tá? Vínculo iniciado em 98, data de saída desse vínculo em 95. Observem que a data de entrada é anterior à emissão da carteira, mas a data de saída é posterior. Nesse caso, pessoal, o INSS, ele entende que essa carteira é contemporânea, tá? Ele valida como prova. Priscila, mas a emissão da carteira é anterior. Sim, mas a data da finalização do vínculo foi após a emissão da carteira. Aí aqui sim eles entendem que pode ter perdido a carteira e levado ali para a empresa, para que a empresa refizesse o registro, né? Me parece que isso também seria permitido na carteira 1, né? Também seria possível de acontecer na realidade prática na carteira 1. Mas, infelizmente, essas duas situações aqui, elas são aceitas, mas para essa situação 1, essa carteira não é validada, tá? A carteira precisa, então, ser contemporânea. E a gente entende que ela é contemporânea no caso 2 e também no caso 3, mesmo que a emissão, que a data de entrada seja anterior à emissão, mas é contemporânea porque a data de saída foi posterior, ok? Ponto importante. O artigo 16 da IN 128 traz para a gente que a carteira de trabalho, ela apenas poderá ser descartada mediante despacho fundamentado, tá? Então, para que o INSS não aceite a carteira de trabalho como prova, ele precisa dar um despacho fundamentado, demonstrando... Perdão, gente. Eu tô saindo de um resfriado, vocês devem ter observado, né, que minha voz está bem fanha e acabou engasgando aqui um pouquinho, perdão. Mas observe, para afastar essa carteira é necessário ter um despacho fundamentado que indique expressamente qual é o problema com essa carteira, ok? Bem interessante isso, né? Trouxe para vocês um outro documento de prova. Esse documento, ele não consta lá naquele rol, lá do artigo 19b, né? Os documentos lá do 19b, a gente vai lá e lê, né? Então, só trouxe aqui a carteira de trabalho, porque tem esses pontos que a gente precisa discutir, e trouxe o Rascaged por conta da questão o extrato analítico do FGTS por conta da questão da assinatura, né? Todos os outros não tem sentido, que já estão lá, que podem, né? Aquele rol que a gente viu do 19b é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Então, eu posso apresentar outros documentos que não estejam ali indicados, tá? Um dos documentos que eu já usei algumas vezes no escritório é esse documento aqui, que é o documento, que é aquele documento antigo de quando a pessoa ia solicitar seguro-desemprego. Hoje em dia dá para fazer até virtual, né? Mas antigamente a pessoa ia lá no local para poder fazer essa solicitação do seguro-desemprego e ela recebia esse documento que está aí na tela para vocês. E esse documento tem data de entrada e tem data de saída. E tendo data de entrada e data de saída, é um documento que a gente pode, é um documento oficial, porque é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e é um documento que a gente pode, então, utilizar também como meio de prova. Outro documento que também é lá do Ministério do Trabalho, que não consta lá naquela relação do 19b, mas é um documento que eu já usei muito, é o relatório RAIS e o relatório CAGED, tá? Tá aí na tela para vocês a capa desse documento. Primeiro, aonde que a gente obtém esse documento? Apenas nas agências do Ministério do Trabalho, tá? Como é que funcionava antes da pandemia?
segurado tinha que ir lá presencialmente para fazer a retirada. Se fosse idoso, não precisava agendar, chegava lá, retirava na hora. Se aquele segurado que precisava desse relatório Rascaged não fosse idoso, ele precisava agendar. Então, entrava lá no site do Ministério do Trabalho e fazia, então, esse agendamento para pegar esse documento, tá? Era possível, já antes do período Covid, era possível a gente fazer essa consulta online. Só que a consulta online ela não vinha completa. É possível fazer ainda hoje, mas ela não vem completa, tá? Aí vem a pandemia do Covid-19, tudo fechado, e a gente precisava continuar tendo acesso a esse documento, né? Então, o Ministério do Trabalho criou um fluxo remoto que a gente ia lá e fazia uma solicitação do Rascaged. Depois de 15 dias, eles liberavam esse Rascaged na plataforma, tá? Priscila, mas eu não podia consultar online e tirar? Então, o problema é que esse que consultava online, ele não vem todas as informações, então não é bom, né? O bom é esse aqui que a gente tirava presencialmente. A base de dados lá do sistema que eles usam me parece que é diferente. Esse que a gente tira presencialmente passou a ser disponibilizado no período Covid dessa forma e continua sendo. Então, não precisa ir lá presencialmente, você faz um requerimento, depois de 15 dias, agora aumentou o prazo, né? Aumentou para 30, porque é tanto requerimento que eles estão recebendo que eles tiraram o prazo de 15 e jogaram para 30. Que aí você vai lá, faz a solicitação, 30 dias agora, ele fica disponibilizado depois para você baixar. Essa é a cara do documento, tá? Aqui tem a indicação dos vínculos desse segurado como empregado, as datas que ele começou a trabalhar, a data em que ele parou de trabalhar, e aqui a fonte de dados que foi utilizado para consulta, tá? Para os períodos mais novos, a gente vai achar essas informações no próprio CNIS, né? A não ser que seja uma situação de falta de elo de NIT. Agora, para os períodos mais antigos, acontecia muito. De aqui, a gente conseguir ver vínculos que não apareciam no CNIS. Sabe por quê? Porque antigamente a base de dados era separada, não existia o e-social, né? Então era tudo separado, a informação era toda separada. E o que acontece é que muitas empresas não registravam o segurado no INSS para não pagar as contribuições sociais, mas registravam no Ministério do Trabalho, porque se batesse a auditoria do trabalho lá, a pessoa ia estar lá com status de registrada. Então, por isso que para esses vínculos mais antigos, a gente ainda acha aqui no Rascaged, mas não acha lá, né? Então, interessante. Esse documento aqui, vejam que aqui, esse documento aqui, a gente vai fazer uma prova, data de entrada, data de saída e a data da última remuneração apenas desse segurado. Aqui não. Com o Rascaged, a gente faz a prova da remuneração dele mês a mês. Esse documento são as informações que a empresa prestou para o Ministério do Trabalho, né? Sempre tem a possibilidade da empresa também ter informado errado. Abrindo esse documento, o Rascaged, nós temos esse relatório aqui, onde vai ter aqui para a gente, ó, a indicação da remuneração mês a mês. Aqui o ano base é 86, tá vendo? E aí tem a remuneração aqui mês a mês. Então, esse é um documento importante para a gente fazer prova de remuneração. Mas os melhores documentos para fazer prova de remuneração é o contra-cheque, né, Olerite, e a ficha financeira da empresa anexada com a ficha de empregado e com a declaração da empresa. É o melhor documento. Outro documento importante para a gente fazer prova de vínculo e remuneração. Anotem que não está no material. Que poucos colegas pensam, o imposto de renda. Porque no imposto de renda, aquele cliente, ele declara os valores que ele recebeu daquela empresa. E ali você tem a prova. Bem, se ele recebeu, está se declarando empregado, está pagando o imposto de renda, pagou o imposto de renda lá no ano 2000, como se empregado daquela empresa fosse, então, ora, provavelmente ele era empregado daquela empresa, né? Então, é um documento importante de prova. E ali a gente tem tanto a comprovação do período, né, para cada ano que ele fez essa declaração do imposto de renda, e a gente tem também essa remuneração anual, né, que aí a gente pode eventualmente discutir no caso concreto a possibilidade da gente fracionar aquele valor. Mas, mais uma vez, o documento ideal é a ficha financeira e os extratos, né, o olerite dele, ok?
Outro documento importante também de prova é esse documento que está aqui para vocês, que é o extrato analítico do FGTS. Por que eu trouxe esse documento aqui para vocês visualizarem, né? Porque é um documento que tem uma aparência muito diferente dos outros documentos, daquele outro documento que a gente tira pela plataforma, né? Da Caixa Econômica Federal. Vejam que a aparência é completamente diferente. Então, você vai saber se o seu cliente pegou presencial ou tirou no site pela própria aparência do documento, né? Pela própria aparência do documento. Observem que esse aqui foi tirado na caixa mesmo, porque tem aqui, inclusive, ó, o carimbo e a assinatura da pessoa que fez a emissão, ok? Como deve realmente ser, perfeito? E aqui a gente tem a indicação de todas as remunerações que foram depositadas a crédito de FGTS para esse cliente, data de admissão, data de afastamento, né? Então, esse documento é um documento importante de prova, ok? Enquanto a gente estava no intervalo, eu montei aqui esses slidezinhos para poder mostrar para vocês rapidamente o impacto da não comprovação do salário de contribuição. A IN, faltou até um 28 aqui na hora de digitar, digitei rápido. A IN 128, ela prevê que se a gente não indica o salário de contribuição, o que vai acontecer na prática é que a gente vai considerar como salário de contribuição o salário mínimo, né? Então, a gente vai considerar como salário de contribuição o salário mínimo. Isso, a depender do caso, vai gerar um impacto muito grande para o nosso cliente, puxando o valor do benefício para baixo. Então, é importante que a gente analise esses saltos de contribuição. Vejam aqui, ó, o segurado, ó, contribuiu até novembro de 17, aí a empresa só voltou a pagar aqui a próxima competência em 5 de 2018, então não pagou dezembro, não pagou janeiro, fevereiro, março, abril, ficou 5 meses sem pagar, né? É claro que quando a gente vê uma situação dessa de não pagamento, a gente precisa entender se ele não estava licenciado, se esse segurado não estava em gozo de benefício por incapacidade. Não é o caso desse cliente, né? A empresa de fato não fez o pagamento. Então, nesses períodos vai entrar o quê? Vai entrar salário mínimo, se a gente não fizer a prova da remuneração, né? Outro ponto de atenção são situações em que a empresa ela contribui, mas ela contribui abaixo do valor. Vejam que nesse caso aqui é gritante, né? A gente nem precisa saber a remuneração do cliente para a gente saber que foi informado errado. Vejam que é um segurado, ele trabalhava por comissão, ele tinha uma variação, tinha a base, né, que tem que ser sempre um salário mínimo e mais a variação. Mas vejam que aqui a faixa de remuneração dele era R$ 1.500 aproximadamente por mês, né? Isso lá em 2006. Como é que pode, em 2008, 2009, ele está recebendo só R$300, né? Não bate essa informação. E aí a gente foi consultar com o cliente e realmente essas contribuições aqui foram feitas de forma equivocada pela empresa, né? Salvo engano, foi até nesse caso aqui que a empresa falou que era botou a culpa no estagiário, né? A empresa falou que tinha 2 funcionários homônimos, o estagiário passou a fazer o lançamento, só que ele inverteu, né? Nesse cliente lá do escritório, ele contribuiu como se fosse o outro segurado, e o outro segurado recebeu as contribuições a maior, né? A gente não tem como saber se é verdade ou não, né? Foi o que eles contaram. Que não foi uma fraude da empresa para pagar menos, não. Foi um erro lá que o estagiário cometeu, né? Enfim. Enfim. Mas observem que a gente precisa ficar atento aqui a essas situações, né? Porque isso aqui vai impactar numa redução de renda, de valor de benefício para aquele cliente. Então, é importante que a gente, visualizando essas situações, a gente já faça esse acerto desse CNIS, né? Venda, então, esse serviço para o nosso cliente de acerto do CNIS, né? Apresentando ali a ficha financeira, o contra-cheque, o olerite. A carteira de trabalho, se ela tiver com toda a evolução salarial na parte de trás, ela pode, em última análise, ser utilizada como um documento para prova de renda. Por que eu falo em última análise, né? Porque, assim, a carteira de trabalho não me traz a renda real.
ela me traz ali o salário base daquele segurado. Mas se ele fez hora extra e recebeu mais, não está na carteira de trabalho. Se ele faltou e recebeu menos, também não está naquela carteira, né? Então é complicado pensar na carteira de trabalho como uma prova de remuneração. Mas sim, em última análise, seria possível a gente fazer dessa forma, ok? Estamos finalizando o nosso curso. Até os próximos encontros.